Declaro aberta a sexta audiência pública da Comissão de Saúde com o tema o impacto social do cigarro eletrônico e da doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, no estado do Rio de Janeiro. Passar a palavra agora para o meu amigo Dr. Rogério Rufino, pesquisador, professor pneumologista da UERJ, coordenador da Câmara Técnica de Pneumologia e Tisiologia do Conselho Regional de Medicina do Rio, e vai falar sobre conquistas e próximos passos no combate da sexta maior causa de morte do Rio de Janeiro. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Bom dia, deputada, bom dia, deputado, bom dia, meus amigos. Professor Alexandre Pinto Cardoso, ele é ex-reitor da UFRJ, né, pneumologista dos melhores da América Latina, já que o Brasil tem a saúde como um dos pontos fortes da América Latina. A amiga Margarete Dal, como todo mundo já sabe, né? E eu fui o primeiro coordenador nacional do Consenso Brasileiro Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas. Foi em 2000. E o que mudou de 2000 para 2023? O que mudou? Mudou absolutamente nada em mortalidade e hospitalização. Por quê? Porque a doença ela não se manifesta no momento que você faz o ato de suspender o tabagismo, que é a principal causa, 80% dos pacientes. Ela se manifesta 20 anos, 30 anos depois. Então, o que a gente faz agora, ela vai reverberar daqui a 20, 30 anos. Então, soma-se a isso o cigarro eletrônico. Soma-se, porque já estamos somando a poluição ambiental, que agora ela é notória em todos os grandes centros. Então, o nosso protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da DPOC, do Ministério da Saúde, ele é excelente. Ele é melhor do que o consensos que são publicados anualmente internacionais. Ele é mais fácil de ser compreendido e ele é mais fácil de ser usado. Mas não é isso, não é pela capacidade do Ministério da Saúde de desenvolver grandes protocolos. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de política pública mesmo. Não existe no estado do Rio de Janeiro, no município da cidade do Rio de Janeiro, em quase nenhum município do estado do Rio de Janeiro, uma política pública de conscientização frequente no ensino básico, ensino fundamental. Nós não assistimos nada na televisão de propagandas do governo, fora da época de campanha, que isso já é um outro momento, mas nós estamos falando agora, de incentivo à suspensão do tabagismo, mas mais que do tabagismo, deixando claro para a população que assiste televisão, agora é muito complexo, porque tem TV aberta, TV fechada, tem gente que nem olha mais TV aberta, então isso cabe aos comunicólogos entenderem isso, esse universo, e tentar auxiliar, né, as políticas públicas. Então, o primeiro passo, nós conseguimos reduzir de 40% a 10% o número de tabagistas no Brasil. Mas, como uma doença de 20, 30 anos, nós ainda estamos com alta taxa de hospitalização e mortalidade. E digo mais, de câncer de pulmão, que está diretamente relacionado ao tabagismo. O cigarro eletrônico, ele é uma novidade. Então, dentro da novidade, ele não é uma novidade protetora. Nunca foi, porque você inala uma quantidade de fumaça quente para vias aéreas. Já chimarrão, você bebe água quente, né? Não é isso. Na verdade, você faz uma combustão e inala algumas substâncias que estão ali. A nicotina, a principal, por isso que deixa
claramente a pessoa dependente e cada vez mais dependente, mas o que causa mesmo perplexidade é que, como vem uma alta quantidade de fumaça quente, com alguns produtos que ainda não são bem determinados, uma coisa que não existia, uma nova doença, que a gente chama de EVALI, em que o paciente entra em insuficiência respiratória, normalmente jovens, 16, 20 anos, que é a idade principal, e vai para o CTI, e alguns são entubados. E, infelizmente, alguns fazem o transplante de pulmão, que já é outra conversa, que algum dia eu espero que vocês coloquem na pauta, que o Rio de Janeiro tem que avançar, a Universidade Federal do Rio de Janeiro quer avançar muito nisso, como o Instituto Nacional de Cardiologia. Então, dentro desse receio de que a gente possa não só adicionar uma doença que pode ser letal para um jovem que nunca nem pensou que isso poderia acontecer. Não acontece isso com cigarro. Isso não acontece com cigarro. Eu vou acabar aqui a fala para não... eu coloquei 10 minutos para não ser muito chato. Então, falta 1 minutinho. Então, só para finalizar, nós não estamos fazendo uma medida protetora para agora. É para daqui a 20 anos. É para tentar mudar a curva de inflexão. Quando você faz isso, muitas pessoas não entendem. Porque aquela visão temporal precoce realmente não afeta tanto. Mas quando você vê daqui a 20 anos, e que você pode ter, nós aqui, e toda a comunidade, né, ter feito uma proposta que alterou a vida das pessoas para melhor, aí sim, uma proposta preventiva, ela é fundamental. Nós temos que ser a defesa intransigente contra o tabagismo, nós temos que ser a defesa intransigente contra a vacinação para essa população de idosos e que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, para prevenir as infecções que agravam e só vai agravando. Então, a defesa é intransigente. A defesa não pactua com a mentira ou com a falsidade ou os falsos dados. É difícil falar isso, porque daqui a pouquinho vem uma porção de mensagem no seu... de tudo quanto é lugar, né, te ofendendo de todas as formas, que é assim que funciona agora a rede social. Mas a defesa é intransigente, não tem volta. Contra o tabagismo, a política pública ela é boa no Brasil em relação a isso, falta só um pouco de organização, principalmente conscientização e trabalhar, não com a gente, trabalhar com a gente nunca fumou, tem que trabalhar com quem vai fumar, que são as crianças. A educação tem que ser pré-escolar e escolar. Então, é basicamente isso. Obrigado. Obrigado, professor Rogério. Queria registrar a presença do Alexandre Milagres, do Centro de Apoio aos Tabagistas, e do também meu amigo Manuel Santos, representando o COSEMES. Eu vou abrir para o doutor Rogério para as suas considerações finais, em seguida para a doutora Margarete. Indago ao doutor Alexandre se deseja fazer uso da palavra. Doutor Rogério, por favor. São 12h21, vou terminar em 3 minutos. O desafio é enorme, porque eu fui eleito diretor da Faculdade de Medicina da UERJ, em 2024 começa. 26% dos alunos de medicina experimentaram o cigarro eletrônico. Parece que é uma taxa de vários trabalhos demonstrando isso. Então, o aluno de medicina, em princípio, ele sabe o malefício de um cigarro, até porque ele é estimulado a estudar sobre isso. Então, imagina uma pessoa que não tem nenhum acesso. Então, eu acho excelente as campanhas, que tem que entrar com a Secretaria de Educação, né, para ser bem qualificada, né, essas campanhas, e elas devem, claro que o cigarro é uma das áreas que vocês atuam, mas eu acho que a gente tem que atuar no pré-escolar e no escolar, e treinar os professores, capacitar os professores. Não adianta chamar um pneumologista para ir lá um dia
tem que ser o corpo docente, ele tem que estar preparado, e isso é muito difícil, né? Demanda recurso, como foi bem dito. Primeiro, eu parabenizo a vocês por esse evento. Falar em saúde pública significa falar em vida, né? Todos nós vimos na época da Covid. A saúde pública no Brasil, apesar de ter sido muito bombardeada, ela tinha uma estrutura e conseguiu sobreviver, felizmente. Obrigado.